dos cartões postais de Joinville. Imponente, grandioso, palco de todos os espetáculos. É a casa da dança, da música, do esporte, é o palco da arte. Arte exposta a céu aberto, arte acessível a todos. Arte de um dos nossos maiores artistas. É aqui, no Centro Eventos Carl Hansen, que completa 25 anos este ano, que Juarez Machado tem uma de suas obras mais icônicas. Obra que leva seus traços, exibe suas cores, um registro para que todos possam ver, contemplar. Da memória afetiva da infância a um painel de 90 metros quadrados, 963 peças de cerâmica e meses de trabalho. Os estudos em Paris, no seu ateliê, e depois disso 2 meses em Curitiba, num ateliê, um ateliê cerâmico, até para que ele pudesse ter um domínio maior do material, né, com a cerâmica, com as tintas, uma vez que as tintas mudam conforme as queimas, e o Juarez não tinha até então, não tinha uma experiência nessa técnica e pesquisou profundamente, e 2 meses aqui nesse espaço, nessa fábrica, junto à cerâmica e junto aos operários, com muita alegria. O Juarez fez isso, embora tenha sofrido esse período todo de criação, mas foi com muita alegria, com muita capacidade artística que ele fez essa espécie de doação criativa ao município de Joinville, onde ele nasceu. É a obra icônica, eu não digo nem da época, eu digo que da sua trajetória. Juarez tem 82 anos, tem quase tanto de arte. O primeiro desenho dele, aos 3 anos, nós conservamos no acervo do Instituto Internacional Juarez Machado, então são quase 80 anos de arte, e esta é a obra mais icônica, mais considerada, digamos assim, como um artista universal. O Grande Circo dá as boas-vindas a quem chega ao Centro Eventos. Um painel que representa a música, a dança, as acrobacias, o canto, a comédia, o drama e o esporte. Um portal para a magia da arte. Um convite para o espetáculo. Desde a sua criação, do pensamento de realizar uma obra nessas dimensões, o Juarez, ainda no seu ateliê em Paris, procurou os mínimos detalhes de uma obra que fosse representativa, tanto para a ribalta, para as artes cênicas, como para a cultura em geral e, sobretudo, para Joinville, sua terra natal. O Juarez foi bem claro nessa informação, e ele escreve isso e repete algumas vezes, que é a memória afetiva. Quando criança, levado pelos pais no circo Mambembe de sua cidade, a figura mágica dos malabaristas, dos palhaços, fez com que ele reproduzisse isso agora com a sua arte. Então, a memória afetiva é muito forte do grande artista. É o grande portal. O Juarez fala que ele teve nesse painel, nesse mural, a ideia de um portal para a magia das artes, a magia da cultura, a magia das artes circenses, né? E com isso representando os seus elementos básicos. E foi o que ele conseguiu. A obra foi inaugurada em 1999. 11 telas diferentes e muitos desafios. Eu não tinha espaço para ver de longe. E o painel deitado no chão, quer dizer, eu tinha... o que eu podia ver do painel era justamente do chão até a altura dos meus olhos. Que eu sou baixinho, quer dizer, era menor ainda. O máximo que eu podia subir é em cima de uma cadeira para ver. Mas realmente é uma experiência. E eu sou um pintor de grandes telas, de grandes medidas, gosto de pintar grandes quadros. Esse circo que eu vi, tive essa emoção do show, do espetáculo, do rufar dos tambores e o valente domador com o leão sem dentes.
Esta obra tão diferenciada agora passa pela segunda restauração. Cerâmicas danificadas passaram por um processo minucioso feito à mão pela especialista em desenvolvimento de produto Elisângela Moresco Laus, a Zanzi, da Porto Belo Revestimentos. Em 2008, a empresa também colaborou na restauração do mural com a fabricação de 9 peças. Ela trabalhou no primeiro restauro, quando contou com uma ajuda pra lá de especial. Seu Juarez para mim, né? Porque para mim sempre tive muito respeito com ele, assim. Seu Juarez é alegria, gente, é humildade, simplicidade, alegria misturada, irreverência, porque as histórias deles a gente fica muito ligado com ele, essa história que ele contava pra gente, era muito legal. Todos os dias era uma novidade, todo dia tinha novidade no meu setor. A restauração em 2008 foi uma experiência única na Porto Belo. Conheci realmente a essência de um artista. E até então eu nunca teria trabalhado com um artista. Foi a primeira vez e isso na minha vida profissional, pessoal, foi um marco muito grande. E em 2008 a gente ainda tinha essa técnica muito visível de peça especial, terceira queima e pintura manual. No momento que eu cheguei na obra, eu olhei para a obra, eu vi que eu tinha muita responsabilidade em dar a característica daquela obra para não se perder. Porque, como a gente vive num mundo em constante evolução, a gente acaba... vamos pelo prático. Hoje, pelo prático, eu ia fazer digitalmente, eu colocaria lá na parede e ok, para mim, em uma semana estava resolvido. Mas como quando eu olhei para lá, eu disse, não, eu consigo resgatar o que está aqui, mas pelo menos aproximar e na mesma técnica que ele usou, ali a responsabilidade pesou, mas eu sabia que eu tinha um compromisso com ele, com a obra dele. A segunda restauração começou em 2021 também na unidade de Tijucas da Porto Belo. 72 peças do painel caíram ou precisaram ser retiradas por questões de segurança. 152 peças necessitavam de intervenções imediatas para que fossem evitadas novas quedas e quebras de cerâmicas. Bom, o primeiro passo em relação à recuperação do painel, ao restauro dele, foi fazer a avaliação, a identificação dos revestimentos que poderiam estar soltos e que correriam risco, né, de cair também, assim como já aconteceu com outros. Então esse foi o nosso primeiro passo, nosso primeiro movimento, para poder retirar essas peças que estavam descolando e sem que elas caíssem, sem que a gente perdesse essas peças. Peça por peça, você vai, né, seja com um cabo de madeira, um artefato plástico, você vai batendo peça por peça. E à medida que você vai batendo nas peças, você vai percebendo aquelas que estão soltando. Né? É um processo simples, mas que você tem que fazer peça a peça, batendo em toda a peça para poder identificar se está soltando ou não. Preparamos essa parede, os revestimentos que foram retirados, nós fizemos a limpeza deles, retiramos os resíduos de rejunte e da própria argamassa que foi colocada, né, nas peças. Em função disso, Zanzi precisou refazer 55 peças que foram quebradas. Foi literalmente um quebra-cabeças. Eu não sou artista plástica. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já não tem mais essa parte, né? Então a gente já é muito tecnológico. Então eu tive que resgatar um pouco do meu passado, né? Voltar realmente ao passado, para me conseguir fazer a obra. Umas dificuldades de matéria-prima, né? Como encontrar, mas também a questão de dar a essência do artista, que em 2008 ele estava com a gente, mas hoje ele não estava com a gente. Então eu tive que ficar fiquei um pouco receosa, porque eu tinha que dar a característica que ele tinha, né? Então, assim, fiquei muito tempo preocupada, mas assim, eu tenho que fazer, eu tenho que resgatar isso que é tão importante, né? Então, a diferença foi estar sem ele naquele momento. Eu usei a mesma técnica que ele usou em 2008. A mesma técnica, porque se eu usasse a tecnologia de hoje, eu ia perder a característica da obra.
Então eu quis manter a característica que a obra tem, porque artista é único. Os traços do seu Juarez é único. Então eu tive que achar essa maneira de como que eu ia interpretar, dar o volume da obra, tudo isso naquele momento, assim, meio que eu tive que vai baixar o Juarez Machado e eu vou conseguir fazer, né? E a outra dificuldade foi também a questão das tintas. Em 1998 não existem mais fornecedores dessa tinta, eu tive que correr atrás e desenvolver as novas cores com outras matérias-primas. Então, como eu sou muito nessa questão de cor meio detalhista, eu queria até um pouco mais. Zanzi colou as peças uma por uma, em chapas de compensado de 30 por 30, para depois reproduzir a pintura no azulejo grés. Tudo foi diferente do que ela é acostumada a fazer. A forma de pintar, as tintas, os detalhes. Quando as peças chegaram para mim, elas chegaram numa caixa tudo picada, tudo quebrada, daí eu teria que entender como é que é a maneira que ele trabalhou. Eu teria que saber cada luz e sombra que tinha, porque a imagem que era impressa para mim, eu não conseguia dimensionar o que eu tinha que fazer. Então eu fui juntando caquinho por caquinho, eu passei semanas fazendo isso, e peguei uma plaquinha de MDF 3030, colei sobre, até para que o pessoal de Joinville e da prefeitura consiga guardar o original que ele fez. Então eu queria que não perdesse aquilo que realmente foi feito. Porque se eu deixasse numa caixa, daqui a pouco, isso aqui é caco, joga fora. Então eu não quis perder essa identidade. Aí eu fiquei ali umas semanas, eu acho que até um mês, juntando caquinho por caquinho. Você perdeu o material, né? Eu perdi tudo, né? Na verdade, assim, eu fiz toda a obra, né? E eu botei umas peças na frente, né? A gente não vai chegar, o forno está preparado para mim, eu vou colocar tudo e deu. Fui lá, coloquei 4 pecinhas, as pecinhas saíram ok. Quando eu botei o painel inteiro, eu perdi tudo, quebrou todas as peças, não sobrou nada. Eu tive que começar de novo a fazer todo o trabalho do painel. Para que Zanzi fizesse todo esse trabalho, a Porto Belo Revestimentos precisou interferir no processo de produção da fábrica, dando condições para o restauro do material. Olha, para todo o time da Porto Belo é um grande orgulho poder fazer parte dessa grande obra. Em 2008, na primeira restauração, mas em especial agora, uma restauração que começou em 2021 e que a gente optou por seguir um caminho bastante artesanal, como a gente acredita. O design ele tem que ser, como a gente vive na nossa empresa, ele reflete autenticidade, ele traz originalidade. E o Juarez Machado é uma grande referência, não só catarinense, mas do mundo. Então, quando a gente quando a gente teve o contato com essa oportunidade de participar dessa restauração, foi inequívoco. Temos que entrar de cabeça, temos que fazer junto, o nosso time comprou a ideia. Então, sem dúvida, ver agora o trabalho finalizado é um grande orgulho para toda a empresa e para todo o time Porto Belo. Depois de 2 anos, as peças ficaram prontas e foram entregues oficialmente para a Prefeitura de Joinville. A cerimônia contou com a presença de autoridades e do presidente do Instituto Internacional Juarez Machado, Edson Machado, e também do CEO da unidade de Tijucas da Porto Belo Revestimentos, João Henrique Oliveira. Juarez Machado estava no Rio de Janeiro para tratamento de saúde e não compareceu à cerimônia, mas foi reverenciado pela obra. Essa obra que está no nosso Centro Eventos Carl Hansen, ela é muito importante pelo tamanho dela, pela história dela, né? Por tudo que o Juarez Machado fez para que ela pudesse realmente ser concretizada. Mas ela é mais especial ainda porque ela não é uma obra de arte desse grande artista Juarez Machado que está dentro de uma casa de alguém ou dentro de um prédio. Ela é uma obra que está na rua. Então, quem quer que passe de carro, de ônibus, de bicicleta ou a pé,
tem o privilégio de poder ver esse grande espetáculo que está na parede do Centro Eventos Carl Hansen, porque é uma obra realmente muito bonita, com muitos detalhes e, como eu já falei, né, que leva a assinatura desse homem que a gente tem que ter muito orgulho de ser joinvilense, que é o Juarez Machado, e que pinta como ninguém e que se eternizou nessa parede, nessa entrada do nosso Centro Eventos Carl Hansen, e agora, especialmente a partir desse presente da Porto Belo, vai estar sem nenhuma pecinha faltando. O trabalho que a Cerâmica Porto Belo fez nos impressionou não só pela qualidade material, mas também pelo simbolismo de terem feito um trabalho à mão, totalmente fora, né, do que eles costumam fazer hoje em dia, que é tudo digital, e também porque eles tiveram que parar um setor inteiro da fábrica para fazer essa queima, porque era uma queima artesanal. Então isso tem muito valor para nós, numa empresa daquele tamanho, eles se dedicarem artesanalmente a essa obra, né? Todo o trabalho de manutenção e recolocação das peças foi feito pelo Júlio. Ele passou meses e meses num trabalho minucioso. Colou peça por peça. Uma responsabilidade daquelas. Em 2021, quando me foi colocado essa missão, claro, é uma obra de arte, a gente tem essa referência, mas eu confesso que quando nós fomos buscar as peças na Porto Belo, com todo aquele trabalho que foi feito, com a apresentação, com a presença do irmão do Juarez, do Edson, foi um processo, digamos, foi uma carga emocional que eu realmente não estava imaginando. Aquilo ali realmente deu o peso, né, a responsabilidade de você fazer um trabalho como esse, ele ficou evidente naquele momento. Foi um momento bem especial, eu diria, né? Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz de fazer parte desse processo, de fazer parte desse projeto. Para mim, realmente é um privilégio poder estar aqui e contribuir com esse momento. O Grande Circo é de Joinville, é de Juarez Machado. É uma parte do legado para a cidade que o viu nascer. Um presente para quem passa por aqui. Importante pelo tamanho, pela história e pelo que Juarez Machado representa. E essa obra é um portal de entrada, né? Então ela é o tapete vermelho que se estende para os turistas e visitantes que vêm ao Centro Eventos participar dos eventos que acontecem aqui. Uma das grandes vantagens de nós termos essa obra é justamente o fato de que ela é uma obra democrática. Né? Todas as pessoas que passam na Beira-Rio têm a oportunidade de conhecer os traços do Juarez Machado, né? Porque muitas vezes as obras estão guardadas dentro das casas, né? Uma obra tão bacana e tão bonita, ela merece ser vista por todas as pessoas. E essa obra aqui, que tem 90 metros quadrados, é um grande presente para a cidade, e fazer o restauro dela, na verdade, é um tributo não só ao Juarez Machado, mas é um tributo a todo mundo que se dedica à cultura e à arte, né, e que faz Joinville ser essa capital da cultura que é. Importante pela beleza dos seus traços, pelas suas cores e por sua sensibilidade ao dar as boas-vindas ao grande espetáculo. Agora, olha para trás e dá uma olhada nisso aí. O que eu vou contar disso? É história. É assim, ó, é único. É um momento único, assim. Eu fiz isso com muito amor, muita dedicação. Assim, gostaria de que ele visse que eu fiz com muito amor. E emocionada. Assim, foi um prazer enorme. E eu, assim, sou honrada de ter convivido 2 semanas com ele. Isso, para mim, essa obra é a minha vida, cerâmica. Então, emociona? Sim, bastante. Porque eu conheci ele, eu conheci a essência do ser humano, que é o seu Juarez Machado. Realizada? Completamente. Eu já... chorar. Eu não queria chorar. Obrigada.